Bem, vou falar um pouquinho de início sobre por que é tão importante, por que é importante ter pesquisa de vitimização como um critério fundamental para a nossa política. Bom, primeiro, nós temos serviços de pesquisa de vitimização no mundo inteiro há muito tempo, né? Eu separei para vocês aqui o National Crime Victimization Survey dos Estados Unidos, que começou em 1972. É um serviço público norte-americano, organizado pelo Estado norte-americano, que realiza pesquisas anuais há tanto tempo, né? Na Inglaterra, o Crime Survey for England and Wales, o antigo British Crime Survey, começou em 1982. Então são décadas e décadas de realização de pesquisas de vitimização que orientam a atividade política de segurança pública. Assim acontece em todo o mundo. A ONU tem um instrumento internacional de pesquisas desde os anos 80. A Colômbia realiza essas encuestas de percepção de vitimização, realizada a cada 6 meses, contratada pela Câmara de Comércio de Bogotá há 17 anos. É curioso isso porque na Colômbia, que viveu uma das situações mais graves que se tem notícia na área de segurança pública, não há nada no Brasil que se compare à realidade que os colombianos enfrentaram, especialmente em Bogotá e Medellín, nos anos 90, e superaram largamente aqueles problemas, né? Os empresários colombianos resolveram ajudar, e a forma que eles encontraram de ajudar é ajudar as polícias no diagnóstico, na gestão de segurança pública. Aqui no Brasil, quando os empresários pensam em ajudar as polícias, eles doam para a polícia carros, armas, coletes, né? Tipo assim, aumentam os meios tradicionais que as polícias têm, mas ninguém pensa em gestão, ninguém pensa em inteligência, ninguém pensa em administração da segurança pública, né? Muito bem, temos aqui na América Latina vários outros países que realizam pesquisas. Vocês vão ter aqui a experiência chilena, enfim, vários países europeus realizam há muitos anos pesquisas de vitimização. Na África há países realizando pesquisas de vitimização há bastante tempo, né? E no Brasil a gente segue fazendo diagnóstico de segurança pública com base em boletins de ocorrência. Qual é o grande problema, pessoal, de fazer um diagnóstico de segurança pública com base em boletins de ocorrência? O grande problema são as taxas de subnotificação, chamadas dark rates, né? Quer dizer, essa quantidade de crimes que acontecem e que não são registrados. Simplesmente não viram registro porque as vítimas não procuram a polícia para efetuar os registros. Isso acontece no mundo inteiro, né? Podemos trabalhar um pouco isso, né? Essa ideia de que alguns crimes possuem um desempenho, digamos assim, de registro bastante alto, por exemplo, furto e roubo de veículos, né? Como regra, as pessoas quando têm o seu carro furtado, roubado, elas fazem o registro de ocorrência. Por que elas fazem o registro de ocorrência? Primeiro porque elas precisam do BO para acionar a seguradora, né? Então se eu não tiver o boletim de ocorrência, eu não posso acionar a empresa seguradora do veículo. Mesmo quando não é essa a razão fundamental, como o bem é valioso, as pessoas têm a pretensão de receberem o bem de volta, então elas acabam procurando a polícia e fazendo um registro. Mas esse é um tipo de crime. Há um conjunto muito amplo de crimes, que não são crimes de menor gravidade, pelo contrário, há crimes muito graves que não são registrados como regra. Por exemplo, violência doméstica. Normalmente as vítimas da violência doméstica preferem não fazer o registro, por outras razões, né? Porque acham que podem lidar pessoalmente com o problema, porque não querem envolvimento da polícia, porque conhecem o autor do delito, né? Então o marido que espanca a mulher ou que espanca as crianças, isso não vira registro, né? E é um problema seríssimo a violência doméstica num país como o Brasil, você sabe. Casos de violência sexual, estupro, vítimas de estupro dificilmente procuram a polícia, ao contrário do que as pessoas imaginam. É comum que as mulheres sejam estupradas e não procurem a polícia. Primeiro porque elas têm vergonha do que ocorreu, elas estão deprimidas pela vitimização, elas têm receio de algum tipo de disseminação da notícia que acabe se voltando contra elas, que acabe estigmatizando as próprias vítimas, e elas também não fazem o registro. Então, sucessivamente, nós temos muitos crimes que acabam não sendo medidos, né, que não são conhecidos, porque não há registro. Um tema central dos registros pelas vítimas chama-se confiança nas polícias. A subnotificação existe em todo o mundo, mas ela é sempre mais alta, e cada vez mais alta, quanto menor for a confiança da população nas polícias. Então, onde as pessoas confiam mais nas polícias, elas registram mais. Onde as pessoas confiam menos, elas registram menos. Isso é uma coisa que talvez a gente devesse insistir sempre assim, com relação às polícias, né? A atividade policial no mundo inteiro. A principal arma de um policial não é a arma que ele leva na cintura, não é a arma que ele usa para o enfrentamento eventual com um suspeito, com um bandido, enfim. A principal arma do policial chama-se informação. O policial com informação, ele sabe o que deve ser feito. Sem informação, ele está no escuro. Ele
está tateando no escuro, ele precisa de informação. Qual é o recurso mais amplo, mais universal e mais importante para a informação? O povo. O povo é a fonte mais importante de informação para a polícia. Mas quando o povo informa a polícia? Quando o povo confia na polícia. Se o povo não confiar na polícia, se as pessoas não confiam na polícia, elas calam, elas não falam. Elas não vão dizer o que elas sabem, elas não vão testemunhar no processo criminal, porque elas têm receio, elas têm medo que inclusive essa informação possa vazar, possa ser incorporada pelo agressor e possa se transformar num tipo de represália. Né? Bom, então aqui, passamos já... Sim, pode ser... Não, pode voltar um pouquinho. Aqui, por que as... Pode voltar mais um, por favor. Terceiro aqui, bem rápido. As pesquisas de vitimização, elas são utilizadas então para se medir tendências criminais. Pode passar outra. Se usa não só para medir tendências criminais, mas também para se aproveita as pesquisas de vitimização para se perguntar às pessoas sobre os crimes que elas sofreram, em geral nos últimos 12 meses, se as pesquisas são anuais. Se usa muito pesquisas de vitimização para se medir a insegurança, o sentimento de insegurança, o medo do crime, como se chama, nas pessoas, para saber qual a sensação que as pessoas estão tendo com relação à segurança. O medo do crime é uma coisa muito importante de ser conhecida. Porque o medo do crime, ele produz vários efeitos criminogênicos. Se as pessoas estão amedrontadas, como hoje no Brasil, grande parte da população sente muito medo do crime, né? Então o que acontece quando as pessoas todas estão vivendo no medo? A primeira coisa que acontece é que elas param de sair à noite, evitam sair à noite, elas não ocupam mais os espaços públicos, especialmente à noite. Então uma tendência que havia muito forte no Brasil, no meu estado, era muito comum as pessoas no Rio Grande do Sul à noite se reunirem com os amigos na praça, ficarem tomando chimarrão, sei lá, enquanto as pessoas brincam, as crianças brincavam, enfim, à noite nas praças públicas. Isso não acontece mais. As pessoas não saem de casa e muito menos vão para a praça. Se a população sai do espaço público e não está presente na rua, o que acontece com esses espaços públicos? Eles são espaços apropriados pela delinquência. Então é muito mais fácil que ali haja tráfico, que ali exista algum tipo de atividade criminal, porque eu não tenho a vigilância natural que é oferecida pela presença das pessoas. Então o medo faz com que as pessoas refluam para dentro das suas casas, né, e desocupem o espaço público. Isso favorece a criminalidade, favorece a emergência de crimes e, portanto, é um fator criminógeno. Há outras situações que o medo produz. Se as pessoas estão com medo e elas vivem numa realidade amedrontadas, imaginando que podem ser vítimas de um crime, o que elas começam a imaginar? Elas querem sair dali, elas querem ir embora daquele local. Elas começam a pensar que vão se mudar, que querem se mudar. Bom, é claro, a grande maioria delas nunca vai conseguir se mudar, porque não tem dinheiro, não tem recursos para isso. Mas se ela começa a pensar que deverá se mudar daquele local, o que muda na atitude dela? Ela não investe mais naquele local. Ela não cuida mais da sua casa, ela não vai limpar mais a rua, ela não tem mais nenhuma preocupação com aquele espaço, porque ela está pensando em sair. Por que ela vai investir recursos no cuidado? Então as áreas de mais temor começam a se degradar do ponto de vista urbano. E essa degradação desvaloriza os imóveis, baixa o valor venal dos imóveis e faz com que pessoas com maiores carências, maiores necessidades acabem vindo para essa região, ocupando o lugar daqueles que saem, e faz com que os criminosos interpretem aqueles espaços degradados como espaços sem cuidado, sem dono e, portanto, mais propensos à prática criminal. Então há uma série de efeitos, né, de desempoderamento das pessoas que o medo produz, por isso é importante a gente saber também, só um pouquinho ainda aí, para a gente saber também como é que aproveitamos as pesquisas para medir o medo. As pesquisas de vitimização têm sido utilizadas também no mundo inteiro para outras coisas. Uma das tarefas importantes que elas podem cumprir é medir as taxas de confiança que as pessoas têm nas polícias, ou permitir que as pessoas expressem a sua opinião sobre o trabalho das polícias. Aí depende de como é que a gente vai fazer isso. De tarde eu vou mostrar para vocês como é que a gente acabou de fazer lá agora uma pesquisa em Porto Alegre, onde nós medimos a confiança das pessoas nas polícias, na Polícia Civil e na Polícia Militar. Tem dados muito interessantes a respeito disso, que vale a pena a gente conversar mais detalhadamente à tarde. Volta um pouquinho. Aqui eu estava mostrando para vocês por que as pessoas deixam de registrar, então baixa confiança nas polícias, medo de represálias, opção por resolução privada dos conflitos. Há um tema também que envolve o desconhecimento da violência, ou aquilo que o Bourdieu chamava de violência simbólica, né? Já aconteceu muitas vezes comigo, vocês devem ter já visto coisas do tipo, mas às vezes as pessoas elas são vítimas de uma violência, mas elas não se consideram vítimas da violência. Elas acham que aquilo faz parte do jogo, né? Há muitos anos atrás, quando eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa lá no Rio Grande do Sul, eu atendi uma mulher
que chegou na comissão destruída, o rosto cheio de machucados e totalmente, tinha sido espancado pelo marido. E eu comecei a ouvi-la, ela falou durante 30 minutos, contando o que tinha acontecido e relatando as surras que ela tomava do marido. Aí eu perguntei para ela, há quanto tempo a senhora apanha do seu esposo, né? E ela disse, desde que a gente casou, há 30 anos. Eu disse, tá, e a senhora veio fazer o registro agora, por que a senhora não veio fazer o registro antes? Ela disse, não, porque antes ele me dava tapa, soco, pontapé, mas agora não, agora ele me pendurou. Eu disse, como assim pendurou? Ele disse, não, ele botou uma forca lá em casa, né, e me pendurou dentro da sala, na forca, ele queria me matar, né? E ela resistiu e por conta disso ele agrediu ela com muito mais gravidade. Nesse momento ela resolveu fazer o registro. Mas o que acontecia é que antes, na cabeça dessa vítima, aquela agressividade do marido, a violência dele, fazia parte do jogo, entendeu? Tipo assim, não demandava o registro. É a chamada violência simbólica, no conceito do Bourdieu, né? Essa ideia de que, bom, há certas práticas de violência que são aceitas pelas vítimas. Uma vez num motim de presos lá no Rio Grande do Sul, eu fui entrevistar presos que haviam sido agredidos também por agentes no meio do motim, e vários deles estavam machucados, né? E aí eu perguntei para um deles, vocês foram agredidos? Ele disse sim. Eu disse, mas o que houve nessa agressão? Ele disse, não, a gente sempre apanhou aqui, mas a gente apanhava sempre de isso, soco, né, uma agressão, um pontapé, mas agora, né, eu era deputado, eu falei, agora, deputado, o que aconteceu de grave é o seguinte, eles bateram na cara da gente. E não se bate na cara de um homem. Então essa ideia do preso é o seguinte, uma certa dose de violência faz parte do jogo ali da execução penal, enfim, né? Ser agredido, ser chutado, ser socado, mas no rosto não. Então no rosto é humilhação, então bater no rosto de um preso é humilhá-lo, isso bate fora do que ele aceitaria como margem aceitável de violência. Muito bem. E às vezes as pessoas deixam de registrar também por falta de meios. O sujeito sofreu um crime, mas mora na periferia, não tem com quem deixar os filhos, não tem ônibus para dinheiro para o ônibus, acaba não indo na delegacia, não faz o registro. Vamos passar. Uma coisa importante que a gente deve ter presente com relação aos indicadores e os registros policiais. A forma como as polícias atuam alteram os registros policiais. Então, vejam vocês, é tão maluco isso, né? Não sei como é que é em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a cada 3 meses, a imprensa publica os indicadores da criminalidade e da violência. Então, faz, sei lá, décadas que eles fazem isso, né? Faz décadas que eu digo isso, é uma bobagem. E faz décadas que eles não me ouvem, né? Mas eles fazem o seguinte, subiu o crime X, desceu o crime tal, né? Nos últimos 3 meses aumentou o número de assaltos a banco, diminuiu o número de furtos de veículos, indicadores de segurança. O que isso está mostrando, na verdade? Isso está mostrando apenas a atitude das vítimas. Eu não sei, com base nesses indicadores, se o crime está subindo ou está diminuindo. Porque os registros criminais na polícia podem estar subindo e o crime pode estar caindo. Ou o contrário, os registros podem estar caindo e o crime pode estar subindo. São dinâmicas completamente diferentes e independentes. Vejam vocês o seguinte, eu tenho uma hipótese. Aqui em Santa Catarina, um município pequeno do interior, onde há uma equipe da Polícia Civil que está alocada lá faz 20 anos. E essa equipe é muito competente, o delegado é muito bom, sério, a equipe dele é muito dedicada, eles construíram uma forte relação de confiança com as pessoas, a comunidade gosta desses policiais, confia neles, eles resolvem os poucos homicídios que há naquela região, enfim, um trabalho exemplar. Aí eu tenho uma eleição para governador do estado, uma hipótese, tá? E esse delegado e a sua equipe se comprometem e fazem campanha para um candidato, esse candidato perde a eleição. Aí o candidato vitorioso chama o seu secretário de segurança e fala, quem é que nos apoiou aí da polícia, quem é o nosso pessoal? Diz, olha, doutor, esse cara aqui nos apoiou, esse cara é bom, vamos promovê-lo para um cargo de importância no governo. E quem são os nossos adversários? Olha, tem um pessoal lá no interior, essa turma aí, que fez campanha para o seu inimigo, né? E olha, falaram mal do senhor dando toda a campanha com esse tal. Então vamos dar um jeito nesse pessoal, vamos transferir isso para bem longe. Aí transfere essa turma para o município lá no mais longe possível, né? Como punição. Muito bem. E substituem esse delegado por um outro grupo de policiais. Vamos imaginar, estamos levantando uma hipótese aqui, que esse outro grupo seja formado por um delegado que seja corrupto, violento, uma equipe violenta e corrupta. Eles vão chegar na cidade, vai acontecer um primeiro homicídio, eles vão ter a menor noção de quem foi que matou, eles vão prender alguns suspeitos de sempre, vão começar a bater, espancar eles na delegacia para ver se alguém fala alguma coisa. As vítimas dessa tortura vão começar a gritar, os vizinhos vão ouvir os gritos. Eles começam a cobrar propina de alguns traficantes para não prendê-los e isso rapidamente se espalha na cidade. Agora todo mundo sabe o seguinte, gente, mudou. Na delegacia de polícia hoje nós temos policiais que espancam suspeitos, que cobram propina de traficantes. Pequeno município, todo mundo fica sabendo rapidinho disso. O que vai acontecer com as vítimas desse local? Elas vão fazer todo o esforço para não chegar nem perto da delegacia. Elas vão parar de registrar a ocorrência, porque a taxa de confiança foi lá embaixo.
Então as ocorrências vão cair nesse município. Lá para aquele município distante, onde a equipe boa foi transferida, o delegado se apresenta, procura a comunidade, apresenta a sua nova equipe de policiais, diz para as mulheres, olha, temos aqui uma mulher que vai receber denúncias de violência sexual, só ela, numa sala fechada, numa delegacia com privacidade, vocês podem nos procurar. Ele começa a frequentar as festas da comunidade, fala em nome da polícia, as pessoas gostam, opa, mudou. O que vai acontecer com as vítimas nesse local? Elas vão procurar a polícia agora. Aí o governador chama o secretário de segurança e fala, depois de 3 meses, vamos ver as estatísticas criminais, aí, vamos ver, o que está acontecendo? Aí o secretário, bem orgulhoso, fala, o senhor lembra aquele nosso inimigo lá que a gente transferiu? Pois não é que foi só chegar nessa nova cidade que nós mandamos ele e as taxas criminais começaram a crescer, o cara é tão ruim que chegou lá e o crime disparou. E o nosso delegado de confiança, que nós mandamos lá para aquele município, olha só como o cara é bom, ele chegou lá e o crime começou a cair, as taxas caíram. Estão entendendo? O que é o absurdo de se lidar com diagnóstico a partir de BOs, de boletim de ocorrência? Não tem o menor sentido. No mundo inteiro faz 30, 40 anos que se abandonou isso. Os boletins de ocorrência são importantes para outras coisas. A gente mede ali o que a polícia está fazendo, o trabalho da polícia. Bacana, serve para várias coisas. Mas não para saber o que está acontecendo com o crime. Tendências criminais não se medem por boletins de ocorrência. Isso é primário, é a base, é o beabá. Né? Se eu estiver nesse campo, eu não sei o que está acontecendo. E por isso as pesquisas são tão importantes. Né? Muito bem. Pode adiante. Confiança nas polícias. Né? A gente mencionou isso, eu vou falar um pouquinho mais à tarde sobre isso, que eu acho que é um tema central e tão subestimado no Brasil. Os policiais brasileiros fazem o tempo inteiro, o dia inteiro, eles atendem ocorrências as mais variadas. A maioria das ocorrências que envolvem os policiais no Brasil são ocorrências de assistência social. Os policiais atendem pessoas em dificuldade, eles socorrem pessoas que estão passando por problemas, os mais variados. Alguém em parto que tem que sair correndo para o hospital. Quantas vezes os policiais não fazem parto em viatura porque não chega tempo, né, da mulher, da gestante, chegar no hospital. Pessoas que estão em dificuldades financeiras, pessoas que estão com problema de saúde, enfim. O dia a dia do policial no Brasil envolve muito desse tipo de atividade. Os policiais, em geral, não percebem a importância disso, né? Há um grupo de policiais, inclusive, que dizem assim, não, isso é um trabalho que a gente faz, mas isso aqui não é trabalho de polícia, isso aqui é trabalho de assistência social. A gente faz porque, enfim, tem que fazer, mas não é o trabalho de polícia. Como se o trabalho de polícia fosse ir atrás de bandido e prender pessoas suspeitas de crimes, apenas. Né? Bom, eu quero mostrar para vocês, trouxe essa ocorrência aqui, que é uma ocorrência de Araripina, em Pernambuco, que é muito impressionante. Né? A polícia militar foi chamada lá em Pernambuco, nesse pequeno município, para atender um caso de agressão de um filho contra a mãe. O guri pediu dinheiro para comprar uma carteira de cigarro para a mãe disse, não tenho dinheiro, ele bateu na mãe. E aí os vizinhos se mobilizaram e chamaram a polícia foi atender a ocorrência. Chegou lá, o guri não estava, entraram na casa da mulher, no barraco que ela morava, e ficaram impressionados com o que viram, porque havia várias crianças na casa, uma família grande, e não havia um recurso de alimentação, não tinha nada, não tinha um pouco de arroz, não tinha um pouco de farinha, não tinha nada, a casa estava vazia de comida. As pessoas estavam passando fome há dias, sem ter o que comer. E esse guri, quando perde o dinheiro, e a mãe diz que não tem o dinheiro para carteira de cigarro, ela não tinha dinheiro para nada, não é só para carteira de cigarro, não tinha dinheiro para comprar comida. Eles ficam tão sensibilizados, os PMs, com isso, que eles correm para um mercadinho ali perto, e vão fazer compra do seu dinheiro para comprar alguma comida para essa família. Aí o dono do mercado fica sabendo que é um ato de solidariedade, já dá a comida com um baita desconto. Aí tem pessoas que estão comprando e vem a polícia e diz, não, eu quero dar R$5, quero dar R$10, eles reúnem um dinheiro e fazem um rancho para a família. E voltam, né, com esse rancho, então entregar no barraco. Né? Então, claro, essa postura de solidariedade desses policiais, ela rapidamente é conhecida em todo o bairro. Todas as pessoas conhecem que a polícia militar ajudou aquela família que estava passando fome. O que acontece com a imagem da polícia? Pum, ela vai lá em cima, entendeu? O policial é visto como amigo, é visto como alguém que se pode confiar, alguém que ajuda. Então isso produz uma enorme taxa de confiança. Seria uma postura altamente profissional da polícia que ela fizesse isso periodicamente, né? Não necessariamente do bolso do policial, mas que houvesse ações de solidariedade desse tipo, como há muitas vezes, sem que haja a valorização devida para elas. Eu nunca me esqueço, pessoal, eu morei 1 ano na Inglaterra, onde eu me especializei nessa área, enfim, estudando basicamente a polícia britânica. E eu vivi pessoalmente, como cidadão lá, uma situação que é muito ilustrativa a respeito disso. Né? Eu tenho 2 filhas, na época a minha filha mais velha estava voltando para casa de bicicleta, enfim, ela se distraiu, enfim, na volta e pegou na rua a mão trocada, ou seja, pegou a mão brasileira, né? Pegou a mão da direita.
de bicicleta. E ela tinha uma curva, ela vem descendo na contramão e um carro estava subindo. Na verdade o carro parou, né? Ela que bateu no carro e voou por cima do carro. Houve um susto enorme, nada de grave, não teve machucadura, nada, estava de capacete, enfim, roupa de inverno, então não teve problema nenhum, foi mais o susto mesmo. Ela foi levada para o hospital, foi diagnosticada, não tinha problema nenhum, tá, voltou para casa. No outro dia, passado o susto, eu estou em casa, de repente bate a campainha e eu olho assim para a janela e vi que eram dois policiais ingleses, né? Cara, eu pensei, pô, dois policiais batendo na casa da gente, estrangeiro, eu pensei, deve ser algum problema, né? Visto, algum rolo, né? Que diabo é isso? Aí fui lá, abri a porta e disse, pois não, e o cara disse, aqui que mora a fulana de tal, minha filha? Eu digo, sim, eu sou o pai dela. Algum problema? E eles disseram, não, a gente soube que ela teve uma ocorrência ontem de atropelamento, enfim, a gente é policial comunitário, faz o trabalho comunitário aqui na região, a gente veio saber se ela está bem. Aí eu disse, deve ser o meu inglês, eu não estou entendendo direito. Eu disse, como é que é? Os querem... Não, ela está bem, ela está ultra bem, foi só o susto e tal. Ah, que bom, então tá. Então aqui está o nosso telefone celular, se o senhor precisar da gente, só pode ligar. E foram embora. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que tem de diferente desses policiais para os policiais brasileiros? A questão fundamental é que eles são profissionais de polícia. Eles sabem, porque foram preparados, formados para isso, que um pai que recebe a visita de um policial para perguntar se a filha está bem, nunca mais vai esquecer disso. Vai contar para todo mundo. Né? A polícia inglesa é a instituição número 1 de confiança das pessoas há muitas décadas. A instituição mais confiável dos ingleses, né? Só perto da monarquia, é a polícia. Tem a ver com isso, é uma forma de prestação de serviço que aumenta as taxas de confiança e que faz com que as pessoas colaborem com a polícia, falem para a polícia, né, o que elas sabem. Isso aumenta a eficiência da polícia enormemente. Né? Muito bem, então isso aqui aumenta a confiança. Pode passar a próxima? Aqui, pessoal, eu estava preparando essa exposição e vi esse caso, vocês devem ter visto, não sei se saiu na imprensa aqui, eu vi lá no Rio Grande do Sul agora, esses dias, de um sargento aqui de Florianópolis. Qual é a situação? Havia um egípcio, um morador de rua, que estava na rodoviária aqui de Florianópolis, mendigando, e ele pedia esmola para as pessoas, enfim, e as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque era um estrangeiro, né, e chamaram a polícia. E a polícia foi atender a ocorrência, né, na rodoviária, e o sargento que atendeu a ocorrência foi falar com o cara, que é o Hamed Farid El-Sani, né? E o cara falava português, enfim, e contou para ele a história dele. Ele era casado, veio para o Brasil, depois de um longo périplo pelo mundo, enfim, tentando emprego, trabalhava em um hotel, foi demitido. Bom, separou da mulher, a mulher voltou com os filhos para o Egito e ele ficou aqui porque não tinha dinheiro para voltar. E virou morador de rua e passou a viver de esmola. O que faz o sargento? O sargento se envolve numa ação de solidariedade, forma uma rede de pessoas para contribuir, entra em contato com a embaixada, com o consulado do Egito, enfim, consegue, enfim, resumindo, consegue a passagem e vai até o aeroporto, então, essa última foto, se despedir dele quando ele está voltando para o Egito. O sargento precisava ter feito isso, né? Não era nenhuma ocorrência criminal, não é comigo, vou embora. Mas ele se sensibiliza, ele resolve o problema, e resolve, de fato, um problema muito, muito importante, né? Então, do ponto de vista social, esse trabalho, eu digo, repito, as polícias fazem cotidianamente, né? Mas elas não são homenageadas por isso, elas não são reconhecidas por isso, né? Não se dá uma medalha, não se dá um reconhecimento, não se faz sequer um elogio aos policiais que agem dessa forma, antecipando e resolvendo problemas bastante graves. Agora, nós temos, pode passar, nós temos outros problemas, né? Bastante graves no Brasil. Não sei se vocês conseguem ver o que está escrito no bastão desse policial, mas ele tem um bastão onde ele escreveu direitos humanos. Não é o único caso, há vários casos, inclusive de bastões, onde as pessoas escrevem a frase direitos humanos, né? Eu queria mostrar para vocês um videozinho bem rápido, 1 minuto, talvez alguns de vocês tenham visto, aconteceu no Acre, tá, pessoal, com a Polícia Militar, deem uma olhada nisso. E pensem na taxa de confiança da polícia depois de um episódio como esse. Lá você está no Central Melhor. Escondido, um morador filma 3 policiais espancando 3 homens algemados e rendidos no chão, com prisões e várias pauladas no Acre. Mais informações a seguir sobre o áudio.
Eu não sei o que os algemados fizeram, mas que há bandidos perigosos nesse vídeo, eu não tenho dúvida, né? Nenhuma dúvida. O que acontece com a polícia desse estado quando as pessoas veem um vídeo como esse, quando os moradores compartilham um vídeo como esse, elas não querem chegar nem perto, né? Isso é falta de profissionalismo, isso é ausência de qualquer concepção profissional. Esse pessoal não sabe o mal que eles fazem para a polícia na qual eles trabalham, né? Como eles desconstituem a imagem da polícia, como eles degradam a imagem da sua corporação, né? Deviam estar presos, né? Mas enfim, são policiais, infelizmente nós temos alguns policiais no Brasil desse tipo, né? Muito bem, aqui eu já mencionei, podemos ir adiante. Aqui, pessoal, uma coisa também interessante, delitos registrados pela polícia não são a mesma coisa que delitos comunicados à polícia. Muitas vezes a pessoa procura a delegacia de polícia e tenta fazer o registro. Ela comunica alguma coisa que o policial entende que não é bem um delito, ou que não é um delito especialmente grave, que não merece fazer o registro, porque aquilo só vai dar mais trabalho para a polícia e não vai chegar a lugar nenhum. Então ele acaba despachando essa pessoa que pensa que fez o registro, mas o registro não foi feito. Então registro e comunicação à polícia são coisas diferentes. Pode passar. E aqui, pessoal, um tema que eu acho que é também muito importante com relação aos registros, que são chamados crimes sem vítima. Essa é uma expressão do direito penal que a gente usa para destacar aquele tipo de crime onde a sociedade é a vítima como um todo, mas tu não tem uma vítima individual, aquele que foi atingido por este crime, né? Então, por exemplo, o tráfico de drogas. O que é o tráfico de drogas? É uma relação comercial ilícita onde alguém vende uma droga, alguém compra essa droga. Nenhuma das partes tem interesse em fazer registro, né? E se a vítima for enganada, ela também não vai fazer registro. Digamos que ele comprou uma droga malhada, ele não vai procurar a polícia para registrar, né? Então esse é o tipo de realização, de ato delituoso que em geral não vira registro. Se a gente for ver nas delegacias de polícia, eu fiz uma vez uma pesquisa de vitimização, foi a primeira que eu fiz, na verdade, em 2004, faz muito tempo, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, uma cidade da região metropolitana, que é muito violenta. E lá a gente perguntou para as pessoas, o senhor, a senhora viu alguém vendendo drogas na rua, né, nos últimos 12 meses? Eu pensava assim, bom, isso vai estar mais concentrado na periferia, respostas positivas na periferia, né? Não, para minha surpresa, em todos os bairros da cidade, alguém viu alguém vendendo droga, né? Alguém viu. Então as pessoas sabem onde é que estão as bocas de fumo, sabem onde é que as pessoas estão vendendo, etc. Projetando para o universo da população, a gente tinha assim, 50 mil pessoas na cidade tinham dito que haviam visto pessoas vendendo drogas, né? Se a gente projeta para o universo. Na delegacia de polícia, nesses 12 meses, tinha 12, 14, não lembro, ocorrências como tráfico de droga. Quer dizer, o gestor que fosse pegar os registros policiais chegaria à conclusão de que tráfico de drogas na cidade não era um problema grave, com pouquíssimas ocorrências registradas. Mas é evidente, esse é um crime que não dá registro como regra, né? Tu tem operações policiais para apreensão de drogas, mas tu não tem registro de tráfico, né? Alguém ligou para fazer um BO, foi na delegacia registrar. Crimes como corrupção, como jogo ilegal, como sonegação de impostos, como poluição ambiental, também não produzem registro. E aí vocês vejam uma situação que é muito complicada, que é o seguinte: esses outros crimes aqui são em geral crimes praticados por ricos, por pessoas poderosas, políticos, pessoas influentes, né, empresários. Isso não dá registro policial. Então, notem assim o efeito disso. Os policiais brasileiros trabalham dentro de um sistema que está todo dependente de registro, né? Onde é comum na vida deles que eles possam trabalhar a sua vida inteira na polícia, vão se aposentar como policiais, 30 anos de trabalho, e nunca terão prendido um bandido rico. A maioria deles. Porque eles não querem prender? Não. É porque o sistema no qual eles trabalham não seleciona os crimes praticados pelos ricos. Está aqui a demonstração evidente disso, porque são crimes que não produzem o registro, não tem o BO, não tem a vítima que vai lá. Quem é que liga para a polícia para denunciar um político corrupto, né? No Brasil, a Polícia Federal rompeu essa tradição, né, há alguns anos. E vocês viram o que deu, né? Quer dizer, uma decisão política da Polícia Federal, corretíssima, né, de ir atrás do crime de colarinho branco e de prender gente perigosa e poderosa. Está mudando a realidade histórica no Brasil, né? Independentemente do que as pessoas acham, enfim, Lava Jato, papapá, mas que é uma mudança impressionante. Isso começou por uma definição de uma polícia que resolveu concentrar sua atenção nos crimes de corrupção. Mas as polícias estaduais seguem muito dependentes desse sistema de registro de ocorrência, né, uma postura reativa, e nessa reatividade o sistema seleciona apenas os crimes praticados pela marginalidade social. Vamos adiante. Aqui uma pergunta também que é interessante, que no Brasil a gente nunca respondeu. Como é que nós contamos os crimes no Brasil? Como é que nós fazemos os registros, né? Primeiro, para contar crime a gente conta soma ocorrência ou soma número de vítimas? Não há definição no Brasil sobre isso, né? A Inglaterra tomou já há alguns anos uma definição de que para eles, para contar crime, a gente conta o número de vítimas.
Então se eu tenho uma ocorrência e tem 10 vítimas, são 10 crimes, certo? Só nessa mudança na Inglaterra, a realidade, o número de crimes subiu um monte, entende? Num ano para o outro, uma grande subida. Às vezes a gente tem que mostrar para as pessoas, o cara está pesquisando e fala, mas olha como subiu os crimes na Inglaterra. Não, não subiu, eles estão caindo, mas mudou o critério para registro, o critério para contagem de crimes. Então esse é o primeiro ponto, né? Por exemplo, se a gente estiver aqui nesse seminário e sairmos daqui no almoço e deixarmos as nossas coisas aqui dentro, bolsas, todo mundo, né? Pastas, na volta a gente chega às 2 horas e percebe que alguém entrou aqui e furtou todos nós. Tá? Então nós temos aqui, sei lá, 30 pessoas, somos 30 vítimas. A gente vai registrar essa ocorrência numa delegacia de polícia mais próxima. Como é que essa ocorrência será registrada? Se o policial lá trabalhando, lembrar das suas aulas de direito penal e coisa e tal, ele vai registrar possivelmente essa ocorrência como um crime de furto continuado. Certo? Um crime só, com 30 vítimas. Mas se ele quiser registrar isso como 30 furtos, ele pode fazer, não há nada no Brasil que diga que não. Ele vai ter uma outra interpretação e vai registrar como 30 furtos. Só que se ele tomar essa decisão, eu tenho 30 vezes mais crimes. Então, dependendo do interesse também de fazer o registro, eu posso alterar a realidade criminal e as estatísticas, apenas pela forma de fazer o registro. Né? Objeto extraviado ou furtado. As pessoas às vezes elas perdem uma coisa, mas elas não sabem se elas perderam ou se elas foram furtadas. Aí ela vai na delegacia para fazer o registro. Como é que você registra isso? Né? Foi extravio ou foi furto? Né? A Inglaterra entende que se é caso de extravio ou furto, então se registra tudo como furto. Mais de 300% em um ano a taxa criminal de furto com base nesse critério. A gente não tem no Brasil ainda sequer hoje, pessoal, um boletim de ocorrência padronizado no país. Cada estado tem um tipo de boletim de ocorrência, cada estado registra de um jeito as coisas, tu não consegue comparar os dados, é uma tragédia. Para pesquisa, para o conhecimento é uma tragédia. Nós temos estados, o Rio de Janeiro e São Paulo, agora está se tentando mudar isso, mas durante muito tempo, eles não registravam homicídios praticados por policiais. Sempre que um policial matava alguém, isso aparecia no registro como auto de resistência. E o auto de resistência era excluído da taxa de homicídios. Vocês imaginem que coisa absurda. Então eu não consigo sequer os homicídios. Porque, assim, se a gente não tem pesquisa de vitimização, isso é uma regra mundial, né? Se eu não tenho pesquisa de vitimização disponível, não sei o que está acontecendo, qual é o dado mais confiável que eu posso ter na segurança pública? Taxa de homicídios. Por que taxa de homicídios é o dado mais confiável entre todos? Porque a subnotificação é praticamente nula. Em geral, quando a gente mata alguém, tem um cadáver. Né? Eu digo em geral, porque nem sempre. Às vezes se mata alguém e não tem cadáver. Né? O cadáver some. Né? Mas isso é muito pouco o número de casos, então não produz uma novidade estatística. Se eu tiver um cadáver, eu tenho um inquérito policial obrigatório e eu tenho um registro no serviço de mortalidade, do SUS, porque ninguém no Brasil é enterrado sem um atestado de óbito. Então eu tenho 2 registros, aquele que a polícia produz pelo inquérito e aquele que o Ministério da Saúde produz para o atestado de óbito. Esses 2 registros batem muito próximos um do outro e estão muito próximos da realidade. Né? Então, taxa de homicídios dá para confiar como regra. Mas se eu tenho um estado que expurga a taxa de homicídios, as mortes praticadas pelos policiais, e chama isso de auto-resistência, isso é um absurdo. Né? Hoje no Rio de Janeiro, 25% das mortes no Rio de Janeiro são produzidas pela polícia. Né? 1 em cada 4. É altíssimo nível de letalidade da polícia no Rio e em São Paulo especialmente. Né? Vamos adiante. Aqui também a história de como nós agregamos e desagregamos os dados. Né? No Brasil, por conta da formação bacharelesca dos delegados de polícia, toda essa ideia do direito penal, enfim, a gente acaba tendo o delito de homicídio, de latrocínio, de lesões corporais seguidas de morte. Tudo isso, para a sociologia, é homicídio. Certo? Então, os estados continuam dando esses dados desagregados. Caiu a taxa de homicídios, mas subiu o latrocínio. O que isso importa, entendeu? Pessoas foram mortas dolosamente, isso é que importa. Então, tudo bem que se faça o registro de acordo com o tipo penal, mas para contar homicídio tem que somar pelo menos esses 3, mais feminicídio agora. Né? Então são 4 tipos penais que envolvem crimes dolosos contra a vida. Né? Eu não vou contar crime culposo de homicídio, porque eu vou pegar trânsito, por exemplo. Não tem sentido somar crime culposo, porque isso não tem a ver com a segurança em geral, né, com a criminalidade. Então, em geral, se soma crimes dolosos contra a vida, mas é muito difícil, inclusive, juntar esses dados nos municípios, o que abre também espaço para manipulação. Aí eu tenho uma queda num indicador desse, o governo vai lá e divulga esse dado com grande destaque para mostrar que a coisa está melhorando e coisa e tal, entendeu? Não tem sentido. Vamos adiante. Bom, pessoal, aqui eu separei para vocês, quero concluir com isso, 7 pontos, cada um deles daria um seminário, tá? Não tenho a pretensão de esgotar nenhum deles, eu quero só sinalizar muito rapidamente
aquilo que eu chamo assim de 7 desafios para a segurança pública no Brasil. São coisas muito importantes para a gente pensar, né? E ajudar um pouco nessa discussão com vocês aqui. O primeiro deles é a reforma do modelo de polícia. Pode passar. Aqui, pessoal, é uma coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada, que é o seguinte. A gente tem no Brasil uma coisa que eu chamo assim de uma jabuticaba, né? Uma coisa que só aqui no Brasil, que é um modelo de polícia absolutamente disfuncional, né? Isso não é culpa das polícias, isso vem lá do Dom João VI, começou lá na vinda dos portugueses para cá. Nós criamos no Brasil, em cada estado, 2 polícias, que na verdade não são 2 polícias, são 2 metades de polícia. Cada uma delas é metade de polícia, não é uma polícia inteira. Porque nós temos cada uma dessas polícias com metade do ciclo de policiamento. Não sei se me compreendem. Porque no mundo inteiro não há isso. Todas as polícias do mundo têm o ciclo completo de policiamento. Ou seja, polícia significa repressão, investigação, prevenção. A polícia faz tudo. As polícias do mundo inteiro fazem tudo. Todas elas têm o ciclo completo de policiamento. Não importa quantas sejam as polícias. Não precisa ser 2, podia ser 15 polícias por estado, podia ser 20, podia ser 100, não importa. Mas cada polícia moderna tem o ciclo completo de policiamento. No Brasil nós criamos 2 metades de polícia, porque a polícia militar tem metade do ciclo, ela faz patrulhamento e teoricamente prevenção, e a polícia civil faz investigação criminal, repressão, certo? Então o ciclo está dividido. Um policial na rua, um policial militar efetua uma prisão em flagrante, ele tem que conduzir o sujeito até a delegacia de polícia para fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Não sei qual é o tempo médio aqui em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul isso está durando em média 6, 7 horas. Então eu tenho 6, 7 horas onde o policial militar fica parado numa delegacia enquanto se produz o cartório do registro. Em alguns casos pode levar até 10, 12 horas. Notem a loucura. Só isso é uma loucura. Eu estou tirando o sujeito da rua e imobilizando esse cara dentro de uma delegacia para atividade cartorial, né? Muito bem. A divisão do ciclo de policiamento no Brasil criou uma realidade que todos vocês conhecem, os policiais mais do que ninguém conhecem, que é uma realidade de incompatibilidade e de hostilidade entre as polícias estaduais. Porque cada uma delas sabe que precisa da competência da outra para ser polícia. Entendeu? Só que ela não tem a competência da outra, então elas disputam competências o tempo inteiro. A polícia militar fala, bom, eu vou fazer um termo circunstanciado para poder liberar o sujeito mais rápido e lavrar um termo. Aí a Polícia Civil diz, não, o termo circunstanciado é a prerrogativa da autoridade de polícia, é só delegado que pode fazer o registro, vocês não têm informação para isso. Então eles disputam sobre isso, foram ao Supremo discutindo o termo circunstanciado. São Paulo acabou de proibir termo circunstanciado pela Polícia Militar. Um retrocesso imenso, né? Por quê? Por conta de disputas entre atribuição das polícias. Aí a Polícia Civil está usando uma viatura identificada, com o símbolo da Polícia Civil, a marca da Polícia Civil circulando. Aí a Polícia Militar fala, por que vocês têm viatura identificada se vocês não são polícia ostensiva? Vocês estão na ostensividade, isso é a prerrogativa nossa da Polícia Militar, né? No meu estado a gente chama Brigada Militar. Isso vocês não podem fazer. Mas a Polícia Civil não é boba, ela sabe que se ela não for vista, se ela não for identificada como polícia, ela desaparece. Então ela vai ter ostensividade, que contraria a sua função de polícia judiciária. A polícia judiciária, quanto mais invisível ela for, mais eficiente ela vai ser, mas a polícia sabe que ela precisa aparecer, óbvio. A Polícia Militar vai ter uma PM2 que faz o quê? Inteligência, investigação. Aí a Polícia Civil fala, mas vocês estão fazendo investigação, você não pode fazer investigação. Você não pode ter nada de informação, isso é prerrogativa da Polícia Civil. E assim elas brigam o tempo inteiro. Não repartem inteligência, não repartem informação. Às vezes não tem nem informação sobre atividade de campo, então é comum, no meu estado aconteceu várias vezes. Enfim, eu tenho várias ocorrências de policiais civis e militares que se tirotearam em público, porque não sabiam o que estava ocorrendo. Um estava numa ocorrência, o outro chega na ocorrência, sem saber que as 2 polícias estavam e entram em fogo cruzado, né? Esse modelo é um modelo absurdo, pessoal, um modelo assim que precisa ser totalmente repensado. Polícias no mundo inteiro têm ciclo completo. Não há como a polícia não ter ciclo completo, isso é um ponto-chave, né? Em geral, as polícias têm um departamento de investigação, né? A paisana, que não usa uniforme, e um departamento uniformizado, um grupo de policiais que está na rua. E é a mesma polícia que faz isso. Então eu posso ter várias polícias, mas todas com ciclo completo, né? Aliás, a única polícia no Brasil que tem ciclo completo é a Polícia Federal. Só a Polícia Federal tem ciclo completo. Todas as outras polícias têm essa metade do ciclo. Não satisfeitos em criar essa laranja cortada ao meio, né, que não para de pé, que é as metades de polícia, nosso modelo criou uma outra coisa que só aqui. A gente cortou horizontalmente as polícias, né? Tem a polícia de cima e a polícia de baixo. A gente criou cada polícia com 2 portas de entrada.
Então tem a porta de entrada aqui de baixo, soldado na polícia militar, investigador, sei lá, comissário, enfim, o nome que você dê para aqui para baixo para a polícia civil, e delegado na polícia civil, oficial da polícia militar, são portas laterais. Então o que isso produz? Isso produz uma estratificação entre os que mandam e os que obedecem, né? Isso produz uma desigualdade salarial enorme, isso produz uma desigualdade de prestígio enorme, e isso liquida com a perspectiva de carreira policial. Então o sujeito entra na polícia militar, por exemplo, um soldado da polícia militar, ele ganha um salário baixinho como soldado, mas ele olha para frente e ele sabe o seguinte, ele tem que esperar 7 anos para ter a chance de fazer um curso para sargento. Aí abre o curso para sargento, tem 200 vagas, se escreve 5.000 soldados, passam 200, e o cara que passar vai ganhar 400 pila a mais. Entendeu? Ele olha para frente e ele vê que ele não tem carreira. Ele não tem carreira. Na Polícia Civil é a mesma coisa. O cara, se não é delegado, ele está embaixo, ele nunca vai chegar no topo. Ele vai ter que fazer curso de direito, fazer um concurso para tentar entrar pela porta lateral para ser delegado. E vejam vocês a disfuncionalidade do sistema. De repente eu tenho aqui na universidade um bom curso de direito. Aí eu tenho um jovem de classe média que entrou na universidade, ele é um menino esforçado, vem de uma família que deu todo o apoio para ele tem bons livros em casa, estudou muito, conhece direito penal. Aí ele se forma em direito com 23 anos. Minha filha está se formando em direito agora em Porto Alegre, tem 22. Então 23 anos é comum, ele está formado com 23 anos. Aí ele se formou, não tem emprego e abre concurso para delegado de polícia da Catarina. Aí ele fala, pô, delegado de polícia, salário é tribom, eu vou fazer o concurso. Ele faz o concurso e passa, porque a prova do concurso é direito penal, ele conhece direito penal. Aí ele passou como delegado, agora ele é delegado de polícia. Agora ele vai para a delegacia e ele é chefe com 23 anos de uma equipe de 10, 15 investigadores, tem 20 anos de polícia, ganha 4, 5 vezes menos que ele, e ele é o chefe. O guri nunca entrou num presídio, não conhece nada de segurança, não viu nada sobre segurança pública, inclusive direito, porque o direito não ensina segurança pública, né? E agora ele é chefe de policiais que tem uma enorme experiência, né, e que não tem nenhum prestígio, nenhum reconhecimento salarial. É claro que isso cria uma realidade de atrito, de desconfiança. Né? Os policiais de baixo olham para cima e fazem cara feia, os de cima não confiam nos de baixo, e assim em todos os lugares. Todas as polícias do mundo têm só uma porta de entrada. Todas as polícias modernas têm uma porta de entrada. O sujeito que entra na polícia, ele entra como patrulheiro. Ele vai ganhar o salário básico da polícia. Na Inglaterra, o salário básico do policial é 2.000 libras, que é o mesmo salário de um professor de ingresso na universidade. Então entrou com esse salário, carreira inicial, ele é patrulheiro. Se ele for um bom policial, ele vai subindo na carreira policial, até eventualmente poder chegar ao chefe de polícia. Claro, poucos vão ser chefe de polícia, mas todos os chefes de polícia um dia foram patrulheiros. Então tu tem carreira. E o cara que chegou lá em cima conhece a história toda, ele sabe bem direitinho como é que é. Hoje não, hoje tu tem no Brasil, tu tem delegados que nunca foram investigadores, tu tem oficiais da polícia militar que nunca foram soldados, né, que nunca foram mandados, e que não conhecem a realidade da tropa, né, e que são chefes, né, já entram como chefes. Então é um modelo absurdamente disfuncional, a gente tem que repensá-lo completamente. Né. Aqui eu separei algumas coisas que seriam esse ciclo, né, repressão, prevenção, patrulhamento e investigação, foco nos homicídios, que é a questão básica, fatores de risco na prevenção, hotspots, que são as manchas de concentração criminal, que são fundamentais, inteligência, perícia e prova robusta na investigação. Vamos passar adiante. Aqui então o ciclo completo, né? A carreira única para cada uma das polícias, patrulheiros, investigadores e dirigentes, uma só carreira em cada polícia. Aqui, pessoal, um desafio também, pensando no modelo de polícia, que é a história da formação policial e do recrutamento policial. Alguns países do mundo, a Suécia, por exemplo, já há muitos anos, ela só recruta policiais. Uma das condições para o cara entrar na polícia é demonstrar que tem experiência em liderança comunitária. Primeira coisa, quer ser policial? Então agrega aqui uma comprovação que tu tem experiência em liderança comunitária, já foi liderança comunitária. Porque eles acham que a polícia é uma atividade basicamente comunitária, de relação social com as pessoas e, portanto, capacidade de relação com as pessoas, de se expressar bem, de tratar bem as pessoas. Isso é fundamental para um bom policial. Então eles exigem isso antes de fazer as provas de seleção, o cara tem que mostrar. É condição de elegibilidade. Aqui, pessoal, eu separei para vocês uma universidade norte-americana que faz essa pergunta, o que faz um bom policial? Né? E eles levantam então o que seriam as qualidades básicas do processo de seleção do policial, né? Que deveriam ser percebidas na seleção de um bom policial. Compaixão, senso de humor, atenção ao detalhe, responsabilidade ética, criatividade, capacidade de reflexão, habilidades de comunicação e senso de trabalho em equipe. Segundo as pesquisas deles, essas são as características comportamentais, digamos, mais importantes que fazem um bom policial. Não sei se eles têm razão, é algo para se pensar, né? E para colher evidência a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quais são as características selecionadas hoje no Brasil para entrar na polícia?
As polícias militares, ainda hoje, se não for aqui, se Santa Catarina não for assim, me corrijam, por favor. Seria uma boa notícia, mas em vários estados brasileiros as polícias seguem, não sei se em todos, mas seguem excluindo pessoas pretendentes a entrar na polícia por altura, por exemplo. Então o sujeito ele tem uma altura, sei lá, menos de 1,65 m, não sei qual é o limite, mas se ele for um pouquinho abaixo dessa altura mínima, ele não pode entrar na polícia. A gente fica pensando, mas por quê? Qual é o problema? Um anão não pode ser policial. No Brasil, não. Né? Por que a pergunta? Porque é muito óbvio. Porque nós estamos lidando ainda com um mandato policial, que é muito antigo, que é os que dizia o seguinte: o bom policial é o cara que é grande, forte, ele tem que ser uma porta de preferência, enorme. Né? Para quê? Porque ele vai para o enfrentamento físico. Né? Então ele precisa ser forte para pegar o bandido, para ir atrás do bandido. Né? De preferência, esse cara não deve ter uma boa formação. Para que estudar para entrar na polícia? Para que ser inteligente? Não, preferencialmente burro. Porque quanto mais tapado ele for, mais bem mandado ele vai ser. Então eu tenho um cara que é forte, muito forte, fisicamente forte, e que está disposto a obedecer ordens. Reflexão, não, complica. O policial que pensa é um complicador, porque ele vai ter um senso crítico, então eu não tenho senso crítico. Esse é o mandato tradicional, antigo, que vem do século XIX. Mas a gente manteve muitas características desse mandato tradicional ainda hoje. Eu acho que tem que inverter o jogo. Para entrar na polícia é fundamental a inteligência. A inteligência é decisiva. Um policial que pensa vale por 20. Né? Um cara que tem capacidade de resolver um problema, ele vale muito mais do que vários policiais que não conseguem resolver problema nenhum. Então, aliás, se eu não tiver capacidade de reflexão, eu vou agravar problemas com o policiamento. O cara vai entrar numa ocorrência e vai torná-la mais grave, né, do que ela já era. Então, essa é uma nova visão a respeito de qual é o mandato da polícia. Que tipo de policial eu quero recrutar em primeiro lugar e como é que eu formo esse cara. Qual é a formação que se dá para ele. Né? Eu acho que esse é um tema que está em aberto, a gente deveria aprofundar essa discussão. Adiante. Aqui eu comentava antes aqui o tema do policiamento com base em evidência. Esse é uma coisa assim, recente, coisa de 15 anos, 20 anos para cá. Isso começa fortemente nos Estados Unidos, alcança grande parte dos países europeus. Hoje, a ideia do policiamento com base em evidência. A gente não pode trabalhar em segurança pública, pessoal, com base em opinião, com base em um achismo, ou com base na praxe policial. Né? As pessoas falam coisas e não estão baseadas em evidência, elas não têm prova do que funciona, se aquilo funciona ou não. Esse tempo agora, lá no Rio Grande do Sul, o secretário de Segurança fez uma compra grande de Corollas, acho que Corolla, um carro, enfim, bastante caro, enfim, para as polícias, né? E foi questionado por isso, como é que comprava tanto carro tão caro assim para a polícia. E aí uma das autoridades, não lembro quem foi lá, disse não, que era muito importante porque esses carros eram muito velozes. E o carro veloz implicaria num tempo de resposta mais rápida, né, no caso de uma chamada. Tudo bem, a pessoa disse isso porque estava precisando de um argumento para justificar a compra, etc. Mas ele não tem a menor noção do que ele está dizendo, entende? Porque há pesquisas assim, de 40, 50 anos que mostram o seguinte: não faz nenhuma diferença um carro mais rápido para a polícia ou não. Nenhuma diferença. Primeiro porque quando as pessoas chamam a polícia, já aconteceu o delito, já se passaram muitos minutos depois que ocorreu o delito. A cada minuto que passa depois do delito, cai 10% a chance de prisão em flagrante. Então 10 minutos depois do delito, a chance de prisão em flagrante é 0. Né? Os policiais, inclusive, não conseguem chegar nesse tempo, nem que a resposta seja muito rápida. Com o trânsito que nós temos nas cidades brasileiras, se ter um carro veloz e não ter, não significa nada. Seria melhor ter uma moto, então, porque tu vai andar mais rápido de moto do que de carro na cidade. Né? O carro veloz pode ter alguma importância na perseguição a criminosos, numa estrada, mas quantas vezes isso ocorre? Qual é a incidência desse tipo de ocorrência, onde tu precisa de velocidade para alcançar alguém em fuga? Né? É muito mais importante ter um rádio para pegar alguém em fuga do que um carro veloz, entende? Com o rádio tu fecha as ruas, tu acompanha a distância, inteligência de novo para resolver. Mas enfim, várias coisas que se faz no Brasil em policiamento, elas simplesmente não são medidas. Tu não tem o resultado daquela estratégia e tu fica financiando estratégia sem medir resultados. Eu costumo dar um exemplo que eu ainda quero fazer um trabalho de averiguação disso, mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, da importância disso. Em todo o Brasil, as polícias militares desenvolvem há muitos anos, há mais de 20 anos, um projeto de prevenção para o qual eles se dedicam muito, os policiais são entusiastas disso, eles fazem trabalho voluntário, são apaixonados por esse trabalho, né? Que é o ProERD. O ProERD é um programa de prevenção ao uso de drogas e à violência nas escolas, que envolve palestras em escolas de policiais para estudantes. Muito bem, o programa é comemorado no Brasil inteiro, os pais adoram.
todo mundo gosta do ProErd, ninguém é contra o ProErd, tudo bem. Só que tem um problema que é o seguinte, alguém já mediu o resultado? Alguém já foi ver se o ProErd produz resultado? Não há nenhum estudo de impacto no Brasil sobre isso. Aliás, as pessoas não sabem nem como é que fariam um estudo de impacto sobre o ProErd. Tem que trabalhar com um grupo de controle, né? ver quem recebeu a intervenção, acompanhar por alguns anos, né, 2 grupos de estudantes com e sem intervenção para ver se há diferença estatística nos comportamentos e na experiência de droga. Não foi feito isso ainda no Brasil, um estudo desse tipo. Mas o fato é que no mundo inteiro já se fez muito. Inclusive sobre o DARE, que é o programa que estimulou o ProErd. Há quilos de estudos sobre o DARE nos Estados Unidos, muitas pesquisas feitas no mundo inteiro sobre palestras em escolas para prevenção de droga. O que esses estudos fora do Brasil dizem? 2 coisas eles dizem, pessoal. Está lá no relatório Sherman de 97, é uma coisa muito antiga. Primeira conclusão, palestras em escolas para prevenção do consumo de droga não funcionam. Primeira conclusão. Segunda, em alguns casos piora. Ou seja, tu vai medir o resultado depois, as turmas que receberam a palestra têm mais ocorrência de consumo de droga do que aqueles que não receberam. Né? Não sei se encontraríamos o mesmo com o ProErd. Não estou dizendo que o ProErd não funciona, tá, pessoal? Quero deixar bem claro, porque a gente não sabe. A resposta científica para o ProErd é nós não sabemos, porque não há estudo de impacto, então a gente não sabe. Mas a gente tem razões de sobra para suspeitar que no Brasil não seria diferente. Eu acho que é bem provável que se for feito o estudo de impacto, a gente vai encontrar. Não tem importância nenhuma, não resolve nada, talvez piore em alguns casos. Mas a gente está financiando isso há mais de 20 anos. Né? E depois a gente se queixa que não tem recursos para segurança pública. Gente, a gente gasta muito em segurança pública no Brasil. Muito. O Brasil é um país que gasta uma fortuna em segurança. O problema é como é que gasta. Para onde é que vai o dinheiro? Que tipo de programa isso está financiando? Né? E tem efeito gastar mais ou menos? Nós temos vários estudos no Brasil de impacto, na área da economia, todos eles, que estudaram o seguinte: estados que aumentaram o investimento em segurança, melhorou o crime e a violência? Todos os estudos, são 10 ou 12, concluem que não. Quer dizer, o aumento de investimento em segurança pública no Brasil não alterou em nada as taxas criminais e a violência. Possivelmente porque esse recurso está sendo mal aplicado. Segue-se investindo na mesma coisa de antes, sem produzir resultados. Foco nos homicídios, a próxima, rapidinho. Bom, a gente tem esclarecimentos baixíssimos de homicídio no Brasil. Né? Aqui eu separei o último estudo. Né? O Pará esclarece 4,3% dos homicídios, Rio de Janeiro 11,8%, Espírito Santo 20,1%, Rondônia 24,6%, São Paulo 38,6% esclarecimento de homicídios. A média nacional está hoje em torno de 15%. Significa o seguinte: de cada 100 homicídios no Brasil, 85 seguem não identificados, não esclarecidos. No meu estado, a Polícia Civil está divulgando há meses que ela esclarece 78% dos homicídios. A Polícia Civil de lá não esclarece 78%, eles indiciam 78%. Indiciamento é uma coisa, esclarecimento é outra. Ou eu tomo as taxas de denúncia do Ministério Público, né, ou eu tomo os julgamentos do Tribunal do Júri. Se tomar as taxas do Ministério Público, é isso aqui. Mas se eu pegar a decisão judicial no Brasil, quer dizer, do total de homicídios ocorridos num certo lugar, tá, no estado, quantos resultaram em condenações criminais? A média é 5%. 5%. Então, se isso for esclarecimento, matar no Brasil, a rigor, não dá nada. Então, aqui é uma deficiência brutal de investigação, que envolve concentração de esforços, investigação, produção de prova robusta, enfim, né? Quando a polícia fala que esclarece 78%, ela está passando a seguinte mensagem: está tudo bem, pessoal, a gente é uma das melhores polícias do mundo. Na prática, não tem prova, isso vai ao Poder Judiciário, redunda em nada. Né? Então, eu estou enganando, estou me enganando quando eu trabalho com esses dados, né? Chamo de esclarecimento, que é indiciamento. Adiante. Reduzir o estoque de armas ilegais é um outro desafio muito importante. Né? 61% das armas apreendidas pelas polícias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são nacionais. 3,7% são americanas, 49% delas são revólveres, 21% são pistolas, 22% espingardas e garruchas, 1% fuzis, 0,8% submetralhadoras. Aqui tem um outro mito que eu queria comentar com vocês. Quando a gente fala sobre controle de armas no Brasil e apreensão de armas, as pessoas falam assim: não, tem que pegar as armas porque os bandidos estão super armados, eles têm fuzis, têm metralhadoras. Alguns deles sim, alguns deles têm, especialmente os caras que estão mais envolvidos com o tráfico de drogas, com os grandes grupos armados no Rio e São Paulo. Assalto a banco, em geral assaltante de banco usa arma pesada, existe esse caso, sim. Mas, gente, isso é 1% do problema. A grande maioria dos delitos de rua, que estão de fato atingindo o dia a dia das pessoas, assaltos, a mão armada, é revólver. É revólver, é arma de mão. Né? Aí as pessoas falam: não, mas a gente tem que fechar as fronteiras, a gente tem que segurar as fronteiras.
a grande maioria das armas são nacionais, elas não são contrabandeadas, não vêm de outro país, é vendida aqui, né? Para chamadas pessoas de bem. E dessas pessoas de bem, elas migram para o crime, ou por furtos, ou roubos, ou vários tipos de desvio, né? Aliás, é curioso a gente pensar sobre isso, porque não existe fábrica de arma para bandido no mundo, né? Não há uma fábrica feita para bandido, né? Todas as fábricas de armas são feitas para vender armas legalmente, elas são vendidas para chamados cidadãos de bem, né? E essas armas vendidas inicialmente de forma legal são depois desviadas para o mundo do crime de alguma forma, né? Então, essa ideia das fronteiras... Aí eu fico me perguntando assim, controle de fronteiras no Brasil, as pessoas já mediram o tamanho da fronteira do Brasil? O que é a fronteira do Brasil? Gente, os Estados Unidos faz fronteira com o México. A fronteira do México e dos Estados Unidos eu acho que são 15 mil quilômetros, tá? Bom, o Trump quer fazer um muro, né? Lá eles têm assim, investimentos de bilhões de dólares a anos para impedir que os mexicanos entrem, né? Os mexicanos entram de monte, droga entra de monte, eles não conseguem resolver aquela fronteirinha ali, né? Agora imagine o Brasil. O Brasil tem uma fronteira com, sei lá, 10, 12 países, imensa fronteira seca, né? Em áreas inóspitas. O que é o controle da fronteira? Nós vamos fechar? Gente, é o contrário. É o contrário. A gente tem que abrir a fronteira. O que significa abrir a fronteira? Trabalhar junto com as polícias latino-americanas. A polícia brasileira tem que trabalhar integrada com as polícias latino-americanas. Nós temos que ter uma polícia do Mercosul. Tem que ter uma polícia integrada do Mercosul, né? Para trabalhar conjuntamente. Eu quero saber o que está acontecendo na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? Quais são as tendências criminais lá, que tipo de arma pode migrar, que tipo de droga pode migrar, e trabalhar junto com as polícias. Então, para isso, eu tenho que abrir as fronteiras. Eu tenho que integrar as polícias do Brasil com as polícias latino-americanas. E não ficar lidando com essa utopia de fechar a fronteira, controle de fronteira. O que é isso? Não estou dizendo que não haja o que fazer. Tu pode patrulhar com drone, tu pode ter monitoramento de avião que entra, tudo bem. Mas a solução não é fechamento, né? A solução é a integração latino-americana com as polícias. Ah, a polícia do Paraguai é complicada, é corrupta. Tudo bem, vamos ajudar o Paraguai para qualificar a sua polícia. Vamos tentar aproximar os esforços de policiamento das polícias latino-americanas, né? Esse é o trabalho. Execução penal, modelo e apoio aos egressos. Aqui outro desafio fundamental, o Brasil não tem execução penal, diga desse nome. A nossa política significa amontoar presos em prisões, infectas, imundas. As prisões não são feitas nem mais em celas, em grande maioria do país, as prisões são feitas em galerias, então eu ocupei os corredores dos presídios, né, para alojar gente, empilhar pessoas. E o que isso produziu? Produziu uma dinâmica de agravamento do crime jamais vista na história brasileira, que é o seguinte: eu empilho presos em presídios e esses presos são separados por pertencimento a facções, porque eu não posso misturar facções, senão eles se matam. Então eu tenho o Presídio Central de Porto Alegre, tem hoje 5 mil presos, né? O maior presídio do país, superlotado. Cada galeria é de uma facção, ou cada pavilhão é de uma facção. O sujeito está na rua, foi preso em flagrante pela polícia, envolvido com drogas. Ele não está ligado a facção nenhuma, mas ele entrou no presídio, ele vai ter que escolher uma facção, porque ele vai ter que entrar num pavilhão. E ali eu estou recrutando gente para essa facção. As facções não se preocupam mais com recrutamento. O Estado brasileiro recruta mão de obra para as facções. E a gente faz isso com os presídios. Eu digo faz um tempo, gente, é o seguinte: o Estado hoje, o Estado formou com o crime organizado uma joint venture, nós formamos uma parceria público-privada. Há uma PPP entre Estado e crime organizado. Na prática, o que a gente está fazendo é isso. Não estou dizendo que haja uma intenção, mas a parceria público-privada foi montada. É basicamente o seguinte: vocês não fogem e não fazem rebelião e a gente fecha os olhos porque está acontecendo aqui dentro. Vocês vão consumir droga, vão fazer todo tipo, vão articular o crime, coisa e tal, numa boa, só não fujam. Então a gente deixa vocês ficarem do jeito que vocês querem e a gente traz novos membros para a facção de vocês. A gente recruta mais gente, então as facções vão crescendo. Um tempo atrás eu estava no Presídio Central em Porto Alegre, numa pesquisa, e um preso virou para mim, ele não sabia bem o que eu era, achou que eu era advogado, enfim. E ele disse assim: doutor, e quando é que nós vamos ocupar a PECAM? A PECAM é um presídio novo, foi formado num complexo penitenciário enorme em Canoas. Quando é que nós vamos ocupar a PECAM? Eu disse: como assim ocupar a PECAM? Ele disse: não, tem aquele baita presídio lá, você tem que ir para lá, né, doutor? Por que eles querem ir para lá? Eu disse: bom, doutor, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? Claro, os presídios, eles viraram hoje centros de negócio. Né? O Presídio Central de Porto Alegre é a maior boca de fumo do Rio Grande do Sul. É o maior ponto de venda e consumo de drogas do Estado. Né? Há uma produção de dinheiro ali dentro, de venda de drogas, de envolvimento de familiares, enfim. Claro, uma cidade, 5 mil pessoas é mais que a população das cidades do Estado. Né? A maioria das cidades não tem 5 mil no Rio Grande do Sul, os municípios pequenos. Né?
Então, tu tem ali num espaço pequeno 5.000 pessoas que consomem, que compram, né? Então o cara vai lá, tem uma cantina no presídio, ele compra um litrão de Coca-Cola de 2 litros, né? Que aqui fora a gente compra por R$6, aí ele compra o litrão lá por 10, né? E volta para a padaria e vende cada copo por 2. Né? Então o cara já lucra na Coca-Cola, né? E assim vai. Tudo tem um preço, um sobrepreço, um faturamento e as facções vão se apropriando desse recurso. Então nós criamos dentro dos presídios, pela sublotação, um mecanismo fantástico de ampliação do crime. Né? É preciso desmontar isso. Como é que eu desmonto? Eu tenho que criar uma execução penal modelar. Um preso por cela, trabalho prisional, educação prisional, disciplina, respeito, consideração. Local ideal para prender o sujeito. Não é para o cara ser tratado como se fosse bonzinho. Não, ele vai cumprir a pena, ele vai ficar preso, mas vai ser tratado com dignidade e não vai ter facção, não vai ter associação criminal. Né? Isso é decisivo. Para isso eu tenho que diminuir o número de prisões e tenho que mudar o perfil das prisões. Eu tenho que prender matador, prender estuprador, prender cara complicado e não prender menino vendendo pedra de crack. Né? Aqui, volta um pouquinho ali, aqui é um dado para vocês que é o seguinte. Ó. Em 2017, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul prendeu 102.000 pessoas, 55.000 pessoas em flagrante. Tá? O flagrante, vocês sabem, ao contrário do que o senso comum imagina, que o leigo imagina, né? O flagrante não é a prisão feita quando o policial vê alguém cometendo um crime. Né? Isso até acontece, mas é raríssimo. O flagrante é prisão por flagrante presumido. Né? Tu tem uma descrição do suspeito, tu vai atrás do cara, até 24 horas depois se prender a prisão em flagrante. Então 55.000 são prisões de flagrante. Claro, eu tenho uma polícia que é proibida de investigar pelo modelo. O que ela pode prender? Crime de rua. Ela não pode investigar, então ela não chega em lugar nenhum, ela só chega no crime praticado na rua. Bom, 102.000 prisões no ano, 55.303 em flagrantes, desse total 257 por homicídios, 5.069 por habilitação suspensa de veículo. Então olha o perfil. O Rio Grande do Sul tem hoje 40.000 presos. 40.000 presos. 3% dos presos estão presos por homicídio. 3% do total da massa carcerária. Então quem é que a gente está prendendo? Nós estamos prendendo meninos, jovens, pobres de periferia ligados com o tráfico. É o varejo do tráfico, não é o dono do negócio, não é o cara que está de fato administrando, é o cara que está na ponta. Para piorar o quadro, pessoal, para falar bem francamente com vocês, eu não sei qual é o número, a gente não tem estudo sobre isso, eu não posso afirmar nada assim de percentual. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, o número de policiais que está nessa ponta, pegando dinheiro do tráfico, não é mais 1 ou 2. Não dá mais para dizer que isso aí é um problema assim, desvio de conduta, é a maçã no cesto podre, né? A maçã podre no cesto. Eu não sei se o cesto não apodreceu. Tá? Às vezes eu fico pensando assim, que o policial honesto, que não pega dinheiro, tem vários que não pegam, ele está muito incomodado na corporação, entendeu? Porque ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo e, bom, ele não pode falar, ele até corre risco se falar. Mas a quantidade de policiais na ponta que está pegando grana, o cara vai com a viatura, farol apagado de noite na boca, pum, pega o dinheiro e vai embora. Isso é muito comum no Brasil inteiro, entendeu? Então o tráfico passou a ser um negócio também, envolve também reforço salarial de muitos policiais. É gravíssimo o que está acontecendo. Adiante. Aqui eu separei algumas fotos, são fotos que foram tiradas por um juiz da execução criminal de Porto Alegre. Isso aqui é uma galeria do Presídio Central, pessoal. Dá para ver um pouquinho o clima, né? Uma galeria de um presídio superlotado. Adiante. Pode passar. Aqui na hora do descanso, então, né? Presos no Rio Grande do Sul. Mais uma. Enfim, não vai chegar a lugar nenhum, né? Aqui eu separei algumas coisinhas rapidinho sobre um trabalho que a gente está fazendo em Pelotas, que é uma cidade importante no sul do Rio Grande do Sul, uma grande cidade. O Instituto Cidade Segura, que eu presido, a gente está fazendo um trabalho de consultoria lá junto com a Comunitas. E, inclusive a Comunitas que nos paga, não é nem a prefeitura não gastou nada nesse trabalho. A gente fez um diagnóstico de tendências criminais com pesquisa de vitimização, fizemos um georreferenciamento, eu comentava com o professor Saibel, eu acho que é interessante contar para vocês isso rapidinho. A gente procurou a Polícia Civil, que foram muito parceiros, a Polícia Militar também tem nos ajudado bastante lá, o GGI lá funciona, então a gente tem uma interlocução boa com as polícias. E a gente pediu para eles as ocorrências de roubo a pedestre, né, em rua, enfim, né, para pegar os crimes de rua que são muito fortes lá, é muito alto. Então a gente queria ver onde é que estava ocorrendo, né, para encontrar os hotspots. A gente começou a mapear, fazer já o referenciamento das ocorrências criminais de roubo a pedestre. Deu um problema, porque muitas vezes o sujeito ele é roubado na rua e aí a polícia pergunta, onde é que o senhor foi roubado? Na rua tal. Tá, mas qual é o número?
Aí, é óbvio, a vítima não sabe o número da casa onde ela estava, entendeu? Perto da casa onde ela estava. Então ela disse, não sei, foi na rua tal, perto de tal rua, perto de tal lugar. Aí o policial, para não perder tempo, o que ele faz? Ele tem que preencher o BO ali, que pede o número. E ele bota um número fictício, e já eles combinaram lá botar 5 mil. Então, toda a ocorrência é 5 mil, rua tal 5 mil. Que não tem 5 mil, não tem nenhum número com 5 mil. Então bota 5 mil. A gente começou a tentar fazer o referenciamento e não conseguia, porque boa parte das ocorrências estava com o número 5 mil. Né? Aí a gente falou para a polícia, gente, não dá para fazer assim. Se a vítima não sabe, entra no Google Maps, cara. Entendeu? Vocês vão mapear e vão encontrar o número, vão encontrar uma referência mais próxima. Isso é fundamental para a gente saber onde é que está ocorrendo. Né? Mas o que a gente fez? A gente queria fazer já um referenciamento de 1 ano, acabamos fazendo já um referenciamento de 3 anos. Vamos para trás, para trás, para trás. Pensando, na estatística, né, se eu for pegar um volume grande de casos, eu vou chegar no hotspot. Aí chegamos nos hotspots, identificamos vários hotspots na cidade, que são as zonas de concentração criminal de roubo a pedestre. E soubemos também os horários onde aconteciam a maior parte dos delitos, as ruas, as esquinas, né, os dias da semana, etc. Fizemos um mapa, bem direitinho. Aí a gente combinou com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar o seguinte: bom, vocês têm poucas viaturas. A gente está com pouca viatura, tem 4, 5 viaturas disponíveis, 4, 2, não sei o que da Guarda. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste, né? Porque a gente tinha visto um estudo americano bem interessante que mostra o seguinte: se você coloca uma viatura da polícia 15 minutos parada no hotspot, 15 minutos só, não precisa ser mais do que isso, a informação rapidamente se dissemina na região que a polícia está na área. Quando a informação se dissemina na região, quem estava pensando em praticar roubo ali vai embora, não fica ali, entendeu? Então tem um efeito preventivo rápido e que se prolonga por algumas horas naquela região, naquele hotspot. Então a gente pensou, vamos pegar as viaturas todas e vamos fazer nos horários de pico 15 minutos em cada hotspot. Então para aqui 15 minutos, vai para outro, outra viatura já está fazendo o mesmo. Então a gente começou a mapear viaturas 15 minutos em hotspot. Em 4 meses, os roubos a pedestre caíram 43% em Pelotas. Com essa medida, não teve mais nada. Isso aí. Né? O que é fantástico, porque eu digo assim, é um critério de alocação de recursos de policiamento mais barato do que ficar circulando com as viaturas aleatoriamente, né? Concentrado nas áreas onde mais acontece roubo pedestre e com um rápido efeito preventivo. Né? Enfim, eles ficaram bem surpresos, nossa, eu digo, te falou que ia dar resultado, pai, deu, né? Na tampa. A gente está tentando outras coisas lá, a gente aprovou uma lei no município que é um prêmio para policiais que aprenderem armas de fogo, né? Então, tantos reais lá, eu acho que 400 pila para revólver, não sei quanto para pistola, mais caro lá, 2, 3 mil para um fuzil, né? Bom, aprovada a lei na Câmara Municipal, a Prefeitura tem dinheiro que é pagar o prêmio aos policiais. Os policiais estão muito contentes que iam receber esse prêmio. Aí a coordenação geral, o comando geral da Polícia Militar do Estado proibiu a polícia de participar. Não, a gente não quer esse prêmio. Vai me perguntar por quê? Não sei. Entendeu? Eu presumo assim, que eles ficaram incomodados porque de alguma forma isso alterava as prioridades que a polícia tinha escolhido, né? E a Prefeitura estava entrando e ia canalizar a atenção dos policiais para apreender armas de fogo na rua, o que é uma medida básica para reduzir letalidade e taxa de homicídios. Né? Então a gente não conseguiu implementar. Mas prêmio para a polícia para apreensão de arma de fogo é uma coisa bacana, e eu acho que as pesquisas mostram que ela pode resultar em resultados bastante importantes. Né? A gente está fazendo várias coisas lá de programas de prevenção, desde a primeira infância, até antes das crianças nascerem. A gente tem um programa lá agora que as gestantes que fazem pré-natal em Pelotas, a gente mudou o programa. Então a gestante em geral faz pré-natal sempre sozinha, né? O pai não vai. Então a gente está exigindo que o pai acompanhe o pré-natal. Né? Se não vai, tem ordem judicial para acompanhar. Né? Porque a gente puxou o judiciário para isso, então muito bacana, o pai tem que estar junto com o pré-natal. E o pré-natal não é só para a saúde da gestante. O pré-natal é usado lá agora, são pelo menos 8 encontros durante a gestação, ele é usado para ensinar os pais a como educar as crianças. Então a gente está ensinando, por exemplo, disciplina, não usar violência, etc. Porque isso tem um efeito preventivo de longo prazo. Depois o problema da escola, como é que trata com as crianças para a prevenção da violência, como é que eu reduzo a evasão escolar. Esse é um tema, pessoal, o meu livro, que eu trouxe aqui alguns exemplares para vocês conhecerem, que é essa formação de jovens violentos. Eu estudei durante 4 anos no meu doutorado em Sociologia o que faz um guri virar matador. Né? Então esse foi o meu objeto de estudo. E ao final da pesquisa, uma coisa que eu encontrei, que eu não imaginava que fosse encontrar, estou simplificando, óbvio, mas encontrei muito o seguinte: os jovens mais dispostos a matar, com maior disposição violenta, são os jovens que saíram da escola precocemente. Então, jovens que saem da escola com 11, 12 anos. Né? Esses são muito mais predispostos a matar. Por quê? Porque eles foram treinados na violência pela associação ao tráfico. São esses que se associam ao tráfico. Então o tema da evasão escolar, ele é sério assim no Brasil. Se eu reduzo a evasão escolar, eu reduzo a associação criminal. Então isso é muito importante, né? A gente está trabalhando isso lá também, a questão das bebidas alcoólicas e tudo mais. E o próximo, mais um.
Aqui só para mostrar para vocês esses dados que eu acho que são bem interessantes. Isso aqui é um gráfico de a relação de escolaridade. Aqui embaixo eu tenho anos de estudo, certo? E aqui eu tenho taxas de encarceramento nos Estados Unidos, para brancos. Certo? Vocês veem aqui o que ao longo do 9º ano de estudo, que lá para eles significa o equivalente ao high school deles, o equivalente ao nosso ensino médio, né? O antigo segundo grau. Quem tem 9 anos de estudo, a taxa criminal de encarceramento despenca. Ou seja, há uma nítida linha de corte nas prisões americanas, os presos têm menos que o segundo grau. Isso para brancos, tá? Veja o que acontece com os negros agora, próxima lâmina. Olha aqui, olha, é mais pronunciada a queda ainda. Também ao longo do 9º ano. Então, segundo grau completo, pum, despenca a taxa de encarceramento. Pode passar adiante. No Brasil, a gente também tem uma linha de cortes nos presídios brasileiros. Só que ela está mais embaixo, ela não é a taxa do segundo grau, ela é a taxa do ensino fundamental. Ter o ensino fundamental no Brasil é um fator protetivo para a prisão. Então, em geral, a pessoa que tem o ensino fundamental tem muito menos chance de ser presa. Possivelmente porque as suas condições de empregabilidade são bem maiores, né? Então, aqui está a taxa de escolaridade dos presos brasileiros. Mais de 70% deles não tem o ensino fundamental. Pegar analfabeto, o ensino fundamental incompleto é a grande maioria. Por isso faz toda a diferença aumentar a escolarização. Se eu tiver jovens da periferia mais tempo nas escolas, eu tenho menos gente envolvida com o crime, menos taxa de encarceramento, isso é uma coisa absurdamente clara. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção.